Oi, oi, gente! Vamos para mais uma rodada da gameplay com o historiador, jogando e aprendendo história. Dessa vez eu vou jogar com a Nuá, essa divindade chinesa. A última partida que está aqui no canal eu joguei com Fuxi, levei uma surra. E aí eu fui tentar ver os tutoriais dos chineses e eu encontrei lá do Age of Mythology Retold, que é a última versão que saiu. Só que mudou muita coisa, tá? E essa minha versão é mais antiga, é o Age of Mythology Expanded Edition. Então eu vou ter meio que aprender na raça mesmo, tá, gente? Então vamos no aleatório, difícil. Caiu contra outro chinês, o Shenong. E aí, gente, eu tive que pesquisar sobre a história da China. Na faculdade de História, pelo menos no curso que eu fiz, eu não tive disciplina História da China. Na verdade, a gente vê muito pouco da história da Ásia, tá? Da África eu vi um pouquinho, mas o curso ainda é muito europeu, né? O foco é meio que na história do Brasil e da Europa. E aí, eu não tenho muitas referências, tive que pesquisar. E foi legal pesquisar, aprender um pouco sobre a história da China. Conforme eu faça mais partidas, eu vou dominando mais, né, gente? Mas é legal, assim, estudar as histórias dos povos antigos e suas mitologias, que você vê que tem muitas coisas em comum entre os mitos de povos que provavelmente nunca se encontraram. E o mito, ele tem, assim, essa característica de explicar as origens, né? E nesse propósito acaba tendo algumas coisas repetidas. Aí eu tava vendo que assim, a civilização chinesa é muito antiga, tá, gente? Muito mesmo. Parece que desde Homo erectus já caminhava ali pela China. Mas você teve a Revolução Neolítica ali com os primeiros grupos nômades, né? E se destacou os que viveram próximos a um tal de Rio Amarelo, na planície central. Não foram os únicos, mas esses ficaram conhecidos. E a partir dali, assim, foi a civilização se expandindo, né? Se unindo a outros povos e construindo as suas mitologias. E aí você sempre tem na história, né, a fundação histórica, que tem evidência material, e a fundação mitológica, que aquele povo acredita naquilo, mas que não tem evidência. Com os romanos também foi assim, né? Você tem lá a fundação de Roma com Rômulo e Remo, que seriam ali alimentados por uma loba, né? E tem a fundação que os historiadores conseguem identificar pela junção de povos, né? Com os chineses não é diferente, tá? Então eles, na mitologia deles, eles acreditavam que o mundo era um caos. E eu achei bem curioso que eles acreditavam que era como se o mundo todo tivesse concentrado em volta de um ovo, dentro de um ovo, né? Isso me lembrou um pouco o Big Bang até, né? Porque o Big Bang tem essa ideia de toda a massa existente, tudo que existe está ali num ponto zero, né? E eles acreditavam, então, que ali dentro havia um gigante, que é, se não me engano, Pagu o nome dele. E um dia ele acordou, se sentiu sozinho ali, entediado, e resolveu, então, quebrar esse ovo. E aí, o que acontece? Das partes mais leves, formou-se o céu, e da matéria mais pesada ali do ovo, formou-se o chão, né? E esse gigante teve que segurar ali para que não se voltasse a ficar unido. E ali ele segurou por milênios, tentando separar o céu do chão, mas ele acabou morrendo de exaustão. Depois já consigo subir, gente. Aqui eu tenho duas opções, a Shangyi e o Huangdi. Com o outro deus na outra partida, que é o... me fugiu o nome dele agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fuxi
eu escolhi esse Huangdi. Ele me dá um poderzinho que multiplica meu exército. Mas agora, então, para mudar, vou escolher a Shangui. Ela me dá uma Saraivada, que joga flecha nos inimigos, é um poder agressivo. Me dá essa unidade que é o Qilin, que é uma unidade que cura. E ela é imunidade a alguns poderes. Ela é imune a alguns poderes, então achei interessante. E as tecnologias dela eu também gostei, tá? Regenera os imortais, que são os heróis desse povo. Empresta seu arco para os arqueiros, aumentando dano dos arqueiros. Eu gosto muito de usar arqueiro, se bem que é muito caro aqui, 300 de madeira, tá? E o coelho de Jade faz todas as unidades humanas e heróis se moverem mais rápido. Eu gostei dessa deusa. Vamos ver se ela vai me ajudar a vitória, tá? E aí essa construção que é o jardim, eu acho que foi abolido do Age of Mythology Retold. Uma pena, porque eu achei interessante até. E aí eu vou usar ele gera favor automático. Eu vou usar ele para gerar... Ele gera recursos automáticos, na verdade. Qualquer recurso que você escolher. Aí eu vou usar para favor, porque eu acho que o meu tá bugado e não tá gerando favor. Eu vi que o chinês ele gera um favor passivamente a partir das construções que criam uma terra sagrada. Só que eu não vi essa terra sagrada. Então ou o meu tá bugado ou não sei o que aconteceu, não tô sabendo ver. Então eu vou fazer poucas para não ficar caro, mas deixar gerando favor para eu poder produzir minhas unidades míticas, né? Pegar as relíquias. Muralhas são mais fortes, não sei se eu quero muralha. Um par de leões aparecerá. Eu adoro essa, já tá muito boa. E aí vou torar aqui de aldeão, né? Tô sem recurso pra pegar meus aldeão. Cara, cadê o povo caçando? Mas voltando para a mitologia, então esse gigante, né, teria quebrado o ovo, teria segurado o céu e a terra, até que um dia ele se cansou, morreu, e do corpo dele ele foi dando origem às coisas que tem na terra. Isso me lembrou um pouco a mitologia nórdica, porque eles também acreditam em um gigante de gelo primordial, e uma vaca teria lambido ele e dado origem a muitas coisas da terra. Então olha como tem proximidades entre as coisas, né? Vou pegar essa outra aqui também, aumenta o ataque de hoplitas, lanceiros ou facas. Não é muito interessante, mas eu vou pegar. Não mata meu bicho, pelo amor. Gente, eu tenho que fazer carinha, senão sou destroçado. Vamos, gente, porque vocês pararam. E aí algumas tradições, né, porque os mitos também é isso, né, tem diferentes interpretações, tradições religiosas, né, acreditam que os seres humanos também teriam vindo desse gigante. Já outras acreditam que tiveram algumas divindades que desceram à Terra para fundar as civilizações humanas, tá? E aí são esses deuses que tem aqui pra você no Age of Mythology, isso que é legal. É o Fuxi, a Nua, que é essa que eu tô jogando, né? E também o Shenong. Então esses três teriam descido, teriam criado a humanidade, feito a agricultura e os recursos ali para os seres humanos viverem. E aí, segundo a mitologia também, depois desse período aí de criação, você teve os 5 primeiros imperadores. O mais famoso, que também assim é mitológico,
Parece que se tem até descoberto algumas evidências que podem atestar essa existência dele, ou pelo menos dessa civilização. Isso daria à beira do Rio Amarelo. À beira do Rio Amarelo. E seria o Imperador Amarelo. Eu não vou lembrar o nome de todos eles. O último chama Shun. Achei bem legal aí, me lembrou o Cavaleiro dos Zodíacos. E esse Imperador Amarelo, ele teria ficado grandioso justamente... Não posso esquecer de pedir aldeão, gente, eu sempre falho aqui. Por aprender a controlar esse rio amarelo, que era um rio violento, tinha enchentes. E aí ele foi responsável por ajudar ali na organização dos diques, dos canais e dominar esse rio amarelo. Tá? E essas sociedades antigas, né, elas têm essa relação muito forte com a água, né? Elas precisam de água, né? Todo mundo precisa de água para sobreviver. E era essencial você dominar, então, a água e os canais ali, os rios, né? Os egípcios foram assim, né? Se acredita que a unificação em torno do faraó é justamente essa necessidade de dominar o rio Nilo. A hipótese causal hidráulica que chama isso. Ainda que algumas pessoas falam que não, que o povo já dominava antes dos faraós. Tem as teorias que dizem que se formou primeiro ali uma organização. Depois vieram os faraós, e outras dizem que não, que justamente foi a organização dos faraós que permitiu ali lidar com as cheias do Nilo. Só muda a ordem, né? Foi o Estado primeiro e depois o domínio, ou o domínio primeiro e depois o Estado. O cara já vai me atacar, porque ele tá avisando aqui. Eu achei que ela curava, mas não tá curando coisa nenhuma aqui não. Preciso assustar um pouco os aldeões, né? Cara, eu já tô quase conseguindo evoluir. Acho que nessa eu não tô indo tão mal, gente. Aí chega o cara com o exército me regaça, né? Tô com um exércitinho mais ou menos aqui. Já era. Soltei meu poder, já vai dar um... Vem aqui. Cara, eu já consigo evoluir, mano. Esse aqui... Rebo, deus do Rio Amarelo. Ah, porque eu tô falando aqui do Rio Amarelo, ó, surgiu o cara. Suas melhorias ajudam seus prédios e sua marinha. Ele me dá o Geyser, direcione qualquer lugar para criar um... É Geyser que fala, gente? Geyser, não sei. Me dá uma salamandra de guerra. Unidade anfíbia que luta tanto em terra quanto na água, legal. Rabu melhora os pontos de vida de seus navios. Estou achando muito caro essa tecnologia dos chineses. Rebu aumenta os pontos de vida de seus prédios. Rebu concede um fluxo lento, mas constante de favor. Exame imperial. Adicione em qualquer lugar para fazer todos os seus prédios serem construídos durante centenários mais rápido. Eu gostei mais do Rio Amarelo, mas os 2 vezes que eu fui, teve esse carinha aqui. Então se eu não fizer, pode acabar minha... Nos outros vídeos pode ser que não tenha mais essa opção, já que eu vou jogar uma vez com cada deus nessa primeira rodada de gameplay. Então acho que eu vou escolher esse, tá? Eu só ver o que ele faz aqui. Double Gong aumenta a taxa na qual jardins geram comida, legal. Double Go faz com que monges convertam... Ah tá, porque os dos chineses, os monges podem converter unidades inimigas, né? E faz suas aldeias prosperarem, tá? Vou escolher esse aqui, seja o que Deus quiser. O cara me arregaçou, gente. Mesmo com o meu poderzinho. Então vamos voltar. Ferrou.
吩咐？准备好了。是的。出发。出发。什么事？出发。是的。 Ele tá com bastante cavalo, e como eu investi em arqueiro, ficou meio ruim pra mim, entendeu? 准备好了。遵命。什么事？好的。什么事？矿工。有什么吩咐？ Eu queria dar uma assustada nele, assim, com os recursos e tal. 出发。 Os recursos, né? Pegar os aldeões deles e dar uma assustada na economia. Mas eu não sei se eu tenho tanta habilidade pra fazer isso. Eu avancei mais rápido do que ele, então vamos aproveitar isso. 遵命。有什么吩咐？有什么吩咐？出发。 Cadê os aldeões dele? 准备好了。什么事？是的。 Cara, pra onde esse cara tá pegando recursos que eu não tô achando ele pra lado nenhum? 有什么吩咐？矿工。是吗？遵命。是的。好的。好的。什么事？矿工。 准备好了。好的。 Bora! Faz a limpa! 开战。出发。 Mas é isso, aí eu li que teve então esses deuses, né? Teve o gigante, daí teve os três deuses lá que são esses aqui do Age, 是吗？有什么吩咐？ que teriam feito a humanidade e trazido alguns recursos para a humanidade. 什么事？猎人准备好了。猎人。什么事？有什么吩咐？ E aí teve esse cara do Rio Amarelo, né? Que é responsável por controlar, né? 什么事？ Os diques, os canais e que foi muito importante. 好的，矿工。是的。是的。有什么吩咐？是的。 Quero fazer uma fortaleza. A hora que eu fizer uma fortaleza, 什么事？ aí a história começa a mudar um pouquinho, tá, gente? Ah, não, não me vence. Cara, cheio de cavalo, mano. 是吗？遵命。 Vou perder. 什么事？ Recua, recua, recua. Putz, mano, já era pra mim. Ah, eu tenho esse exército aqui, gente. Cara, eu vou atacar ele também. 准备好了。 有什么吩咐？准备好了。是的。是的。 有什么吩咐？
Ferrou, gente. 准备好了，准备好了，是的， Ferrou ferrado. Não, até consegui vencer aqui. Será que eu vou perder já? Ele me atacou e eu ataquei ele. Só que eu acho que o exército dele tá bem mais forte. É, eu... Bom, deu um susto, mas ele não me venceu até agora. O que me salvou um pouco foi essas caravanas, tá? E meus carinha aqui fizeram um estrago. Sobreviveram e vou atacar o ouro dele aqui. É, gente. Achei que eu ia perder. Olha como não desistir pode fazer a diferença. 有什么吩咐？出发。有什么吩咐？出发。有什么吩咐？好的。什么事？ Queria muito fazer uma fortaleza, mas é isso, não posso deixar de fazer exército. 有什么吩咐？矿工。有什么吩咐？有什么吩咐？遵命。攻击。有什么吩咐？准备就绪。 É, estão deixando a gente sonhar. 准备好了，出发。什么事？好的。出发。是的。矿工。什么事？出发。是的。 Queria muito fazer uma fortaleza. 遵命。矿工。 Enquanto ele não descobrir isso aqui, eu tô meio protegido. A hora que ele descobrir, lascou. 有什么吩咐？什么事？出发。好的。矿工。准备好了。遵命。好的。有什么吩咐？准备就绪。什么事？遵命。出发。 Dei uma leve controlada aqui. Olha, não pode se desesperar, né, gente? Vai ver que eu consegui reverter a situation. Aqui seria ai! Volta, 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 volta. Eu controlar essas duas minas vai fazer com que eu vença. Vou fazer um centro, gente.
Ele não tá tendo muita fonte de ouro. Esqueci de usar esse meu poderzinho, que ele ressuscita alguns aldeões. É muito bom, mas eu esqueci, agora já era. Cara, se eu conseguisse evoluir por idade mítica... Ah, filha da putz. Cara, eu vou conseguir mais uma aqui. Meu ouro tá forte agora, hein? Calma, não posso me desesperar, Kai. Pensa. Que não tá tão ruim o jogo assim pra mim. Vou tentar subir, gente. Subir de idade. Tô com um pouco de medo. Dá uma recuada. Aqui, consigo já. Vamos lá. Então eu tenho a Xiang Wangmu. Adorar Xi Wangmu. Deusa e mãe, rainha do oeste. Suas melhorias ajudam as unidades do castelo. Ela me dá um dragão da terra. Parece ser muito bom. Tigre branco. Unidade mitológica salta em combate. Ou o Chongli. Me dá habilidade inferno. E o pássaro vermelho causa tempestade de fogo. Vou conhecer esse dragão aqui, fiquei curioso. Não, agora, gente, agora eu acho que eu vou obliterar ele, porque aqui isso aqui vai me proteger. Ele ficou muito dependente dessa mina e eu consegui ter um controle razoável dela. Mas eu não posso dar bobeira, né? Assim como eu achei que eu ia perder e eu dei uma virada... Mas na hora que eu pedi aquele dragão ali, eu vou arrasar demais. Me deu um tigre branco. Só um tigre, né? Me deu esse dragãozão aqui. Será que é tipo um Nidhogg? Tá brincando que ele não anda. Ah, você pode usar 3 dele, mas ele fica paradão. Usei péssimo nesse lugar aqui, tá? Que cagada. Não sabia que ele era estático assim. Vai ficar ali.
Agora eu dei uma dominadinha boa aqui, tá? Acho que eu tenho chance de ganhar. E ele veio me atacar. Tem 2 unidades míticas aqui. Aí, ó, consegui usar o poderzinho pra ressuscitar meus aldeões. Gostei desse poderzinho. Consegui usar outro dragãozão. Agora sim. É isso, gente. Consegui contar um pouquinho da história da China. Depois eu vou contando mais. E eu vou vencer, o que é o mais importante pra mim. Eu sou desses. Agora já era pra ele. Agora veio a minha vitória, hein, gente? Eu acho. Olha, ele matou meu carinha. Já vou conseguir soltar outro dragão, aí vai ser bom demais. Né? É isso, gente. Apanhando a gente vai melhorando, né? Ah, tem que destruir isso aqui, senão ele não se rende. Ah, se rendeu. É isso, pessoal. Pessoal, espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões de gameplay, estratégia, jogos para fazer gameplay, história, deixa aqui no comentário, deixa o like.
e até a próxima.